E aí, já escovou os dentes hoje? Esse é o podcast da Clínica Ellen Daniel, o podcast que vai ajudar você que tem o sonho de transformar o seu sorriso e acha que é muito doloroso, ou acha que é muito caro, ou pensa que não tem mais jeito. E eu tô aqui para confortar você e dizer que tem sim, que tem jeito, que tem solução, que tem como você conseguir fazer o tratamento para deixar o seu sorriso lindo, pode ter certeza disso. E hoje eu trouxe uma convidada especial. Ela que é dona de um. Era dona de um verdadeiro pavor de dentista. Mas eu vou deixar ela contar a história dela para vocês, que é uma pessoa que cativou todo mundo lá na clínica, porque geralmente quando chega uma história assim, a gente acolhe muito, com muito coração, com muito amor, porque a gente entende exatamente o que essas pessoas passam. E eu vou deixar ela contar a história dela. Nós estamos aqui com a Pétala. Ela que vai agora contar a história. Conta pra gente, Pétala, tua história odontológica. Primeiro tu conta quem é a Pétala. Quem é ela, o que ela faz da vida e como foi a sua história odontológica. Oi, Ellen, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com você. Bem, meu nome é Pétala, eu sou mãe da Penélope, eu sou enfermeira e hoje eu sou decoradora de eventos. Eu tenho uma loja, uma empresa e eu decoro eventos. Então, como começou? Meus pais, eles sempre me colocaram em bons dentistas. Eu nunca tive esse problema de ir para um dentista que no caso fosse ruim. Não, sempre foram bons dentistas. Mas, o que foi que aconteceu? Quando eu tinha em torno de 22 anos, eu tinha que fazer um procedimento e eu fiquei com muito medo porque eu fui em um dentista e doeu. Aí ele colocava anestesia e continuava doendo. E aí eu peguei, mamãe me tirou, vamos em outro. Aí eu já estava com medo. Novamente, doía. Aí eu fui no terceiro. Mas eu já estava assim com tanto medo, tanto pavor, que ele nem conseguiu fazer nada. Aí eu tive que sair. E aí eu lembro que eu falei para ele que eu ia procurar dormir em algum local que eu iria fazer todos os meus tratamentos dormindo, porque eu ouvi falar que no São Marcos tinha isso aí. O que minha mãe fez? Desesperada, eu já chorava a noite todinho. Porque o dente estava doendo. O dente estava doendo. E além do dente doendo, tinha que fazer outros procedimentos mais simples. Mas eu já estava com medo de todos os procedimentos. Uhum. Todos. Tudo, qualquer coisa. Eu estava com medo. E eu não tinha pavor nenhum. Começou com os 22 anos. E aí, a gente foi no Hospital São Marcos e encontramos uma pessoa que falou, eu posso fazer, como ela tem um tratamento maior para fazer, aí eu faço logo tudo, tranquilo. Aí eu fui com anestesia geral no São Marcos para fazer. Mesmo? Eu não me lembrava desse detalhe. Fui. E aí, isso já ficou na minha cabeça, então dá certo, vou resolver. Assim, só que foi muito caro. Foi, assim, uma coisa completamente diferente, porque eles fazem para pacientes especiais e, se eu não me engano, o governo paga. Só que para quem não é especial, então você vai, tudo pagando. Aí, beleza. Aí o meu pai foi lá, pagou tudo direitinho, eu fiz. Só que quando a gente foi fazer a cirurgia, que era uma cirurgia que tinha que fazer, ele disse que deu uma pequena hemorragia e aí ele só fez o que tinha que fazer. Então, aquelas outras coisas que eu falei que eram poucas coisas, não fez. Então, quando eu acordei, ele veio me explicar que não tinha como não teve como fazer porque eu tive uma hemorragia, ele tinha que estancar logo a hemorragia. E aí eu fiquei na minha cabeça, minha gente, eu vou ter que ir no dentista fazer. Mas ele falou, Pétala, mas agora não vai doer, é pouca coisa. Mas eu estava com tanto medo, que aí eu fui. Aí meu pai, como eu falei, meu pai já tinha pago tudo. Mas eu fiquei com tanto medo que eu não fui nele. Aí eu procurei outra pessoa. Aí quando eu encontrei outra pessoa, eu fiz todo o tratamento que tinha que fazer com dor. Eu não sei o que era que acontecia, se era nervosismo, eu não sei, a anestesia não pegava em mim. E aí, depois que eu fiz esse tratamento com dor, quando eu cheguei em casa, quando eu fui beber água, o dente que não era nada demais, mas assim, na hora que triscou a água, ele não doía, ele estalou. Todas as vezes que eu tomava água gelada, estalava. Então, eu sabia que eu tinha que voltar, mas eu não queria voltar. Então, ficou na minha cabeça, não, se é o dentista fez, então tá tudo bem, não preciso voltar.
Mas eu sabia na minha cabeça que ia doer em algum momento. Eu tinha que voltar e eu não voltei. Pétala, é uma coisa interessante, porque quando a gente passa por um sofrimento, você passou por vários, né? Quando a gente passa uma vez, por exemplo, vou falar uma coisa bem simples. Do lado da clínica, tem uma casa de uma senhora que tem um cachorro. Na verdade, tem uns 2 ou três cachorros lá. E a primeira vez, quando eu estava ainda reformando a clínica para me mudar, eu passei na frente desse portão e esses cachorros voaram no portão e começaram a latir, cachorros grandes. Então, aquilo me marcou, eu tomei um big de um susto, eu sabia que o cachorro não ia sair lá de dentro, era um portão alto, não tinha perigo, mas eu tomei um maior susto. Então, aquele trauma ficou registrado. Então, eu passo todas as vezes que eu vou, ainda hoje a gente tem o quê? Tem quase 9 anos naquele lugar, naquele mesmo lugar. Mas toda vez que eu vou passar ali do lado, eu atravesso a rua, eu não tenho coragem de passar naquela calçada, mesmo sabendo que o cachorro não vai sair dali, ele vai só latir, é o barulho que eu vou ouvir. Mas eu fiquei com aquele trauma. Então, isso não teve dor, foi um susto que eu passei, mas eu não consigo passar do lado do portão, eu tenho que atravessar a rua, porque ficou marcado. Agora, você imagina quando dói e quando se repete. Né? Vai uma vez, aí você cria toda a coragem para enfrentar aquele problema novamente, porque agora vai ser diferente, e pá, de novo, dói de novo. Porque agora vai ser diferente, da próxima vez você foge, o dente dói, é obrigada a ir, né? Você se vê na obrigação, você se vê empurrada, né, para aquela mesa da tortura, vamos dizer assim. Era isso que eu falava, tortura. Não é? E aí, eu sei que... Deixa eu ver onde é que eu estava. Ah, sim. E aí, eu sei que chegou minha formatura, e eu lembro que na missa... Então, isso estava na minha cabeça, que eu tinha que voltar, não estava doendo nada. Mas ele estava... Toda vez que eu tomava uma água gelada, eu sentia um estalozinho. Tem alguma sem coisa dor, errada. tem alguma coisa. Então, eu lembro que na minha formatura, na missa da formatura, eu pedi para Deus que quando aparecesse alguma coisa que resolvesse o meu caso de medo, que o dente doesse. Ou seja, que ele não doesse, enquanto não tinha uma solução para mim. Porque eu não queria voltar no São Marcos, porque não era aquilo que eu queria, entendeu? E assim não resolveu. Não resolveu o que era para ter resolvido, que eram as poucas coisas, né? O resto resolveu. Então, eu pedi para Deus, olha, então, quando tiver uma solução, que doa. Agora não, porque eu sabia que uma hora ia doer. Eu sabia. Sempre. E aí, foi passando o tempo. Então, nesse tempo que foi passando, eu fui pesquisando na internet. Eu fui fazendo tudo o que você imaginasse. Mas você pediu para Deus, um homem mais poderoso, né? O espírito mais poderoso que existe, ele foi te mostrar. Exatamente. E aí eu lembro que eu via muito óxido nitroso. Só que aonde eu via o óxido nitroso, falava assim, as pessoas, isso não funcionou comigo, não. Isso não funcionou. Então, o óxido nitroso, para mim, não ia funcionar. Então, nem procurava isso. Então, eu consegui ver em alguns lugares, em outras cidades, que tinha a opção da endovenosa. Você realmente fica dormindo. Apaga. E como eu não encontrava em Teresina, e aí então, quando começar a doer, eu pego, vou para lá e faço e resolvo. Sempre eu falava isso, né? Então, nessa cidade já tem. Só que aí foi passando anos e anos e anos, e aí o dente doeu. Aí eu comecei, aqui em Teresina já deve ter. E aí eu conversei com uma grande amiga minha, que é a Ivana, que ela é dentista, e falei assim, amiga, onde é que eu faço dormindo? Eu não quero fazer no São Marcos. Aqui, onde é que eu faço dormindo? Ela, Pétala, dormindo, eu não sei se tem algum dentista aqui que faz, mas procura a Ellen. Ellen Daniel, procura aí, eu acho que lá vai dar certo para o seu caso. E aí, quando eu fui no WhatsApp, eu já fui assim, falando, vem cá, tem como colocar anestesia para a pessoa dormir, fazer dormindo? Aí ela, não, a gente não faz isso aqui ainda, mas a gente pode usar o óxido nitroso. Eu, não, obrigada. Aí eu fui procurar outros. Aí ela veio falar comigo de novo. Você tem medo? Eu, mulher, eu tenho pavor, não adianta. Ela, não é medo, não. Tem o óxido nitroso. Aí eu não confio em óxido nitroso, não adianta. Aí eu procurando outras pessoas. Aí o WhatsApp lá de novo. Mas será que você não quer só conversar? Bora só conversar? Aí eu não respondi. Aí falando para minha mãe, eu não estou encontrando mais nem fora de Teresina, eu não sei onde é que eu tinha encontrado. E o dente doendo. E o desespero. Eu ia dormir pensando
que eu ia ter que ir para algum local e ia sentir muita dor. Que eu ia ter que ir, entendeu? Olha a confusão, né? O estresse que você passou por conta disso. E aí, minha gente começou a doer. Aí eu sei que eu não encontrava mais. Eu acho, com certeza foi Deus, que eu não estava encontrando lugar nenhum. E aí o WhatsApp de novo. A minha mãe falou, mas não teve uma clínica que diz só para você conversar. Eu não vou estragar o tempo deles. Só conversa. Vambora. Tua amiga não disse? Aí eu fui lá com vergonha. Vocês falaram que pode só conversar, pelo menos para passar o medo. Mas será assim? Aí eu lembro que eu falei assim, será se não tem como vocês contratarem um anestésio? Eu pago, contrato o anestésio e bota lá para eu dormir, eu pago. Não, a gente ainda não faz isso, bora só conversar. Aí eu falei com a mamãe, aí ela disse, vamos conversar. Aí quando eu cheguei lá, estava chorando, me tremendo, não queria nem sentar na cadeira da recepção. E as meninas, olha, eu conversei contigo no WhatsApp. Vai dar certo. E eu lembro que, assim, todo mundo já estava sabendo. Todo mundo na clínica já estava sabendo. E quando eu cheguei para conversar com a Luma, com a doutora Luma, ela começou a conversar e disse, Pétala, bora só sentar na cadeira. A gente senta, a gente só vai conversar com você. Eu sei que foi mais ou menos 40 minutos conversando. Aí eu falei, tudo bem. Então, outro dia eu volto. E ela, não, você não está entendendo. Já tem 2 horas esperando aqui você. Está livre para você. E eu não acredito. Ela, se você quiser agora, a gente já começa. Aí eu, gente, eu não acredito. Vocês reservaram 2 horas para mim. Nem sabia. Ela, sim, está reservado. Aí eu fui. Aí eu lembro que na hora que a gente chega lá, eles pedem, né? Qual música que você quer? Bora colocar a luz um pouco mais baixa. Então, tudo aquilo vai envolvendo a gente com cuidado, falando baixo, sabe? Poucas pessoas lá conversando. A sua mãe pode ficar lá. E aí, eu sentei e foi bem devagarzinho. Eu posso só começar, só tentar. Bora colocar o óxido nitroso. Eu estava com... esse óxido não funciona. Eu vi na internet, isso não funciona. Aí ele deixa. Aí eu falei assim também, eu já pesquisei na internet que a melhor anestesia é a articaína. Aí ele, pois é que a gente usa a articaína. Aí eu sei que, quando eu sentei na cadeira, aí ele botou a música que eu lembro que eu queria que colocasse Engenheiros do Havaí. E deixa eu só lembrar o nome da música, que é Dom Quixote. Aí ele pegou, e aí ele começou a fazer o procedimento, e eu pedi para ele colocar o óxido nitroso no máximo. Porque eu, na minha cabeça, ainda disse, a gente vai começar, mas eu não vou terminar. Porque várias vezes eu não terminei. Então, eu não vou terminar. Não fica com raiva. Ele, tudo bem. E aí, eu lembro que estava passando Engenheiros, aí estava utilizando o óxido nitroso. E em determinada música do Engenheiros, que fala assim, os dragões são moinhos de vento. Ou seja, para você, aquilo é dragão. Para outras pessoas, é moinho de vento. Então, aquele momento, com a música, eu senti a presença de Deus. Então, aquilo que eu tinha pedido para Deus, por favor, que doa só quando tiver uma solução, eu estava recebendo a resposta ali. Entendeu? Ele estava me dizendo que aquele problema ali era um moinho de ventos, não eram dragões. E eu lembro que passou um tempinho e eu falei para o doutor, quando o senhor começar a botar aquele negócio no dente que vai doer, o senhor me avisa. Aí ele disse, mas já acabou. Entendeu? E aí eu lembro, assim, para mim foi um dos dinheiros mais bem gastos que eu já gastei. Porque não tem preço. Assim, eu ia dormir com muito medo e eu hoje sou outra pessoa. Aí, depois disso, que eu cuidei mais do meu sorriso, aí depois eu fiz a rinoplastia, aí depois eu fui para a academia, entendeu? Porque aquele medo que me assombrava, mas me trancava tanto, eu pensava quase todos os dias, eu tinha muito pavor, mas eu sabia que eu tinha que ir. Eu também sempre fui muito vaidosa, entendeu? Então, mesmo o dente sendo lá atrás, eu não podia deixar. Então, o que me pegou mesmo, assim, o que fez eu continuar foram realmente as meninas do WhatsApp. Depois foi a doutora Luma e depois a doutora Gizi. Eu acho que o nome é Gizi Daline, né? Exatamente. Que, assim, ela foi tudo muito tranquilo.
E aí, no final, se a gente precisa de alguma coisa, alguma resposta no WhatsApp, é rápido que elas respondem. Então, isso tudo, assim, favoreceu para eu conseguir acabar com esse medo, esse pavor que eu tinha. Hoje a gente já tem, né, a sedação com o anestesista lá na clínica para você não precisar se sair fazendo no hospital, né? Então você pode fazer em várias vezes, você fica realmente apagada, né? Não vê nada. E tem a sedação com óxido nitroso, que é uma sedação que você fica consciente. Né? Você viu, você estava sabendo qual música que estava tocando, você estava rezando, você estava ouvindo, se ele fazia barulho, se ele mexia em alguma coisa, mas você começa a relaxar. E a grande dificuldade do óxido nitroso é porque tem toda uma técnica para que ele faça efeito. Se eu simplesmente colocar o óxido nitroso e já começar a fazer procedimento e não tiver todos os cuidados do ambiente, do silêncio, do clima, do volume, da música, do barulho, se eu não controlar tudo, o óxido nitroso não vai resolver. Ele não vai te relaxar. Por isso que muita gente, não adiantou nada. É porque não soube fazer a técnica, não teve paciência. Tem que ter paciência. Então, eu vejo muito, por exemplo, no passo a passo, por isso que as pessoas chegam desacreditadas. É claro que não vai prestar. Eu já fui em 10 e os 10 não deram certo. Né? E por isso que é importante, Pétala, depoimentos como o seu. Porque são depoimentos de pessoas realmente traumatizadas e que perderam o trauma. E que agora têm um sorriso saudável. E que volta ao dentista para fazer uma prevenção sabendo que vai relaxar, que vai ser um momento de spa odontológico, é um momento de relaxamento, que por acaso vão limpar os dentes e vão ver se tem alguma cárie, alguma coisa. E que, na verdade, não é mais nem para ter cárie. Porque lá na limpeza, a gente faz questão de explicar o passo a passo bem detalhado. Pois é, os movimentos circulares. Eu não sabia que tinha que ser com movimentos circulares. Aí mudou completamente. A limpeza fica completamente diferente quando é com os movimentos circulares que eu aprendi lá. E é o que eu ensino para minha filha. E aí não só a autoestima melhora depois que você se cuida, que você sabe que está saudável, como você entende a importância de cuidar de cada dente, né? E você, mais do que ninguém, não quer ter um dente cariado. Não quer. Então, assim, você tem que cuidar muito bem. E é o que eu sempre falo para os pacientes. Se vocês não querem fazer tratamento de canal, não quer arrancar um dente, não quer fazer implante, não quer fazer prótese, não quer fazer uma restauração, né, que é uma obturação que as pessoas às vezes chamam, então cuide muito bem. E para cuidar muito bem, tem que ir regularmente ao dentista. E o intervalo ideal, antigamente, a gente dizia que era 6 meses. É claro que varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que hoje, elas escovam o dente muito bem. Mas a maioria das pessoas, quando está ali pelo 3º, 4º mês, já caiu a eficiência da escovação. Então, precisa voltar para ter novamente aquele acompanhamento. É como se fosse para reavivar o cuidado da técnica, né? Como que realmente está passando o fio dental. E isso nós vamos ter uma longevidade. Por isso que todo sorriso que a gente pega para tratar, a gente fica sociedade. Né? Então, os dentes da Pétala agora são nossos também. Então, a Pétala tem que cuidar muito bem deles em casa. Nós emprestamos, né, Pétala? E nós queremos, sim, esse sorriso longevo e lindo, claro. E a questão da personalização de cada caso, né? Então, assim, o seu caso era um caso de trauma, mas tem gente que chega lá que tem medo de ficar muito grande, os dentes ficarem muito grandes. Tem gente que chega lá querendo só fazer o implante. Então, assim, é a personalização de acordo com a história da pessoa. Cada pessoa tem uma história. Eu não posso tratar todos os clientes que chegam lá como a Pétala que teve trauma de dentista. Tem cliente que chegou lá que não tem trauma. Tem gente que chega lá que não tem nem problema. Tem jovem de 14, 16 anos que nunca teve uma cárie. E vai lá para cuidar só, mas vai numa boa. Eu preciso ir com um arsenal, reservar 2 horas só para conversar sentado numa mesa com ele? Eu não preciso. Ele é outra história, outro tipo de tratamento, é outro cuidado. Eu lembro também que, como eu lhe falei, parecia que todo mundo ali estava sabendo. A equipe toda. Então, na hora de sentar na cadeira,
era um cuidado, porque tem pessoas que têm medo até de sentar na cadeira. Sim, entendeu? Então, tudo era um cuidado. Aí eu lembro que eu não tenho medo da anestesia, mas eles têm um cuidado até com a anestesia. Então, você tem medo? Então, a gente vai ter cuidado com tudo aqui, para você ficar para você ficar mais tranquila possível, entendeu? Tem muita gente que tem medo da anestesia. Mas é porque como você teve um sofrimento maior, diminuiu a dor da anestesia, né? Exatamente. Para mim, a anestesia não era Não é nada, tão. Mas era como é broca. que foi a anestesia? Eu não senti. Não senti. Não, eu acho que eles fazem, acho que é uma massagem, alguma coisa. A anestesia eu não senti. É, porque tem uma técnica. A gente passa primeiro uma pomada anestésica, espera um tempo, aí depois vai injetando muito lentamente o anestésico, porque, na verdade, não é a picada da agulha, é mais quando está colocando o líquido mesmo, que dói, né, mais. Então, a gente vai devagar e tudo com muita técnica, desvia a atenção, faz todo um processo ali para que haja tudo. Agora, claro que tem gente que chega lá e papum, que quer para ontem, que já quer chegar a fazer, e tá certo. Então, para essas pessoas, vamos ser rápidas, porque essa pessoa quer velocidade, ela quer chegar cedo, embora cedo, entendeu? Então, assim, personalização é assim. No que precisar demorar muito tempo, demora. Quem precisa de um anestesista na sala, vai ter um anestesista. Hoje tem, né? Hoje tem um Se eu anestesista. tivesse procurado hoje, já teria. Mas, assim, hoje eu percebo que, no meu caso, eu consegui só com óxido nitroso, que era uma coisa que eu jamais imaginaria. Eu jamais imaginaria que eu conseguiria. Eu relaxei tanto que eu dormi. Eu não lembro de muita coisa. Eu Incrível, lembro mais né? das músicas. E quando eu levantei pedindo para ele, quando eu fui, ele disse que já tinha terminado. E pronto, ele já terminou minha parte, já terminou. Agora só limpeza, outro dia. Pétala, e quando você viu ali que lhe indicaram a clínica, você foi lá no Instagram, olhou, você não pensou assim, poxa, lá deve ser muito caro? Pensei. Só que, assim, com certeza eu pensei. Mas eu já estava disposta a viajar para outro estado para resolver o meu problema. Então, quando eu vi realmente que é realmente um preço mais alto, mas vocês ajeitam de todas as formas. Então, a gente chega assim e fala, eu posso pagar dessa forma, dessa forma, dessa forma? Pode. Eu posso pagar assim, usar assim, assim? Pode. Foi caro? Não. Ter resolvido tudo isso? Não. Tá tranquila? Tá dormindo? Tô dormindo. Eu nem penso mais quando eu vou dormir que, se por acaso acontecer, nunca mais doeu, porque hoje eu cuido bem regularmente. Mas hoje, se por acaso aparecer alguma coisa para fazer, eu não vou ter medo. Porque, assim, foi muito tranquilo. Eu pensei que não teria como eu fazer igual eu fiz no São Marcos, apagar, mas lá eu realmente não lembro de quase nada, só das músicas e do bem-estar. O bem-estar, a luz. Você fez restauração? Foi uma restauração, o canal e limpeza. Muito bem. E você sempre ia com sua mãe? Sempre. E aí hoje ela também é cliente nossa? Isso. A minha mãe, a minha cunhada. Hoje mesmo eu falei com meu marido. Aí ele chegou e disse assim, amor, acho que tem um dente que precisa tratar. E depois você vai na Ellen Daniel. Ele, mas será que não vai doer? Vai. Aí hoje mesmo eu falei para ele, você tem que ir lá. Então já foi minha mãe, minha cunhada, aí vai o meu irmão e o meu pai. O meu pai já foi na primeira, ele já foi conversar, já está vendo, mas o meu pai também, a família toda. Porque quando você passa por uma experiência muito positiva, você quer que todo mundo faça, né? E na sua história, o que eu achei mais interessante, eu acho que talvez até o mais importante, é como que Deus responde às nossas orações, não é? Exatamente. Todo mundo fala assim, você já teve aquela resposta de Deus, aquele encontro, aquele momento, e eu não tinha tido ainda. Eu sou muito religiosa, sou devota de Nossa Senhora, sou católica, mas eu não tinha tido aquela resposta tão firme, tão clara. E foi nítido, foi nítido. Você não pediu que só doesse quando tivesse, tá aí a solução. E, assim, a música ficou muito marcada, dizendo que ali não era um problema para Deus. Não é um problema. Não é. E já está resolvido. E foi bem, amém. E foi bem quando eu pedi, eu lembro muito bem na minha missa de formatura, por favor, Deus, que só doa quando tiver uma solução. Isso foi doer quando tinha uma solução. Na hora que eu falei com a Ivana, ela disse, e aí pronto, resolveu. E o WhatsApp, eles ficaram falando comigo, falando, eu deixando para lá. Não, mas você tem que vir aqui.
Entendeu? Então, não tem como não ser Deus. Muitas vezes tem uma história que fala que a pessoa estava naufragou, estava no mar, né? E pedindo para Deus. Aí tu conhece essa história? Deus, manda alguém me salvar. Senhor, Sim. mande alguém para. Aí passou um barco, passou outra pessoa. Não, estou esperando a ajuda de Deus. Poxa, mas aí eu já te mandei ajuda 3 vezes. Exatamente. E você não acredita, Exatamente. né? Por medo, né? Muito medo. Às vezes acha que não vai ter jeito, às vezes acha que vai doer mesmo, que não tem jeito, ou então às vezes acha que é melhor não fazer, não tratar, que dá para enrolar, e não dá. Não dá porque tratamento odontológico, por mais que não doa, no seu caso doeu, mas tem casos que não dói e fica com infecção. Fica com infecção e essa bactéria que está no dente, ela pode se alojar em outros órgãos e causar problemas graves. Muito mais graves, inclusive problemas cardíacos, que você vai direto para a UTI. Pois é, acredita que eu já tinha visto também de uma moça que alojou na cabeça dela. E isso era um medo meu. Eu ficava, não, se doer, eu tenho que ir logo. Mas, às vezes, nem dói. Não e dói, pode também dar muito problema. E, às vezes, dói também e você não encontra uma clínica de qualidade. E aí, porque, às vezes, é domingo, de tarde, sábado. E aí, você vai para uma urgência que só Deus sabe como que vai ser tratado. O meu medo maior era esse, doer de madrugada e eu ir para qualquer lugar. Eu tinha muito medo, mas sempre doía em um horário que estava aberto a clínica. Olha aí, Deus te ajudando sempre, tá vendo? Pétala, e hoje você trabalha com eventos, você não tem mais esse trauma, já limpou essa barra, hoje você trabalha decorando, organizando eventos, é isso? Isso. Hoje eu tenho uma loja, a Casa Noleto, que é minha empresa, vai fazer 11 anos e eu sou decoradora de eventos. Eu larguei a enfermagem, aí eu sou decoradora de eventos, eu tenho mais tempo para ficar com minha filha. Hoje eu cuido da minha filha integralmente. Ela também é uma das, assim, ela é aquela que sempre passa de ano sem precisar das últimas provas. Uhum. E eu sempre estou ali. É um orgulho, né? Exatamente. Eu sempre estou ali em cima. Eu não me arrependo de ter deixado, porque hoje a Casa Noleto ela é conhecida e eu consigo o meu sustento dela tranquilamente. A minha vida é bem tranquila. São as escolhas, né? Exatamente. Sempre tem que fazer as escolhas e vem mais na frente a gente recebe os bônus pelas nossas boas escolhas, né? Não pode forçar a barca. A gente precisa entender qual é o nosso propósito na vida. Não adianta você querer ser uma excelente enfermeira, você não está feliz, você está indo todo dia, está fazendo, insistindo numa coisa que não é. Aí, de repente, você toma a coragem de largar uma coisa que está segura para arriscar num negócio ou em outro trabalho, mudar de ramo, deixar de ser enfermeira e vai ser, sei lá, balconista de loja, vai ser qualquer coisa que você queira fazer ou vai fazer outra faculdade. É difícil a mudança, mas tudo na vida a gente precisa dessa coragem. E aí, quando você entra no seu propósito, as coisas fluem. Aí você fica leve, você consegue ter mais prazer no muito trabalho. Como eu digo, é tão prazeroso para nós lá na clínica, o nosso trabalho, que a gente tem que ir embora, porque tem a casa para cuidar, mas é muito gostoso. Eu vejo todo mundo muito intenso lá, a dedicação. Né? Logo, nós somos muito exigentes, realmente. Eu pego muito no pé de todo mundo, mas eu tenho uma equipe muito madura. E um pessoal que... A primeira coisa que eu digo quando eu vou contratar uma pessoa lá é, aqui tem que estar aberto a feedback. Feedback não é pessoal, é para o seu comportamento. Lhe dei o feedback, meu amor por você não diminuiu. Mas você vai ter que engolir o feedback e tomar uma providência e melhorar. E isso é para todo mundo, é para mim, é para qualquer outra pessoa que esteja lá dentro. Então, assim, é muito, muito bacana quando você começa a perceber toda essa engrenagem que realmente gira com essa essência, né? A tal da cultura, né? Que é o jeitão da empresa. Nossa cultura é essa, o pessoal realmente se dedica. E a gente tem muitos casos como o seu, de muito êxito, e a gente vê um resultado que vai além, né? A gente sempre vê muito resultado espiritual. Exatamente. Assim, eu tinha aquela ansiedade que estava em mim sempre com esse medo, porque eu sabia que eu ia ter em algum momento e que ia doer.
na minha cabeça era certeza. Então, aquilo me fechava demais. Então, como eu lhe falei, quando eu consegui passar por isso e ficar tudo mais claro, tudo melhor, então outras coisas foram fluindo na minha vida. Eu fui mudando outras coisas por causa desse medo. Então, para algumas pessoas que não têm fobia, que não têm medo nenhum disso, pode até achar uma besteira. Mas, assim, para aquela pessoa... Mas tem muita gente que tem medo. Tem, mas assim, Muita igual eu, gente. porque eu realmente era Você, bem... alguns, mas nós temos casos de homens extremamente traumatizados, que não conseguem botar nenhum espelhinho para olhar. Não conseguia, né? Com a boca com muito dente quebrado, muito dente estragado, muita coisa para mudar. Mas a pessoa não, pai de família, pessoas bem profissionalmente falando, não era questão de dinheiro, mas foi trauma de infância. Né, que passou por uma coisa que não esquece e não consegue. Vomita na hora que chega na cadeira. Então, assim, nós já tivemos casos bem graves também. E, claro que, graças a Deus, não são todos assim, mas a maioria das pessoas sente pelo menos um desconforto quando sabe que vai ao dentista. Até conhecer a nossa clínica. Tanto é que, se você for ver os depoimentos ali naquele, né, você está lá no depoimento, então as pessoas falam tantas coisas que chegam a comparar realmente com um lugar de relaxamento. Não, comparam a nossa clínica com um lugar de relaxamento, de prazer, de eu vou porque eu gosto, eu vou porque eu adoro. Assim, hoje, como eu lhe falei, antigamente, quando eu lembrava que eu tinha que ir para algum lugar, era como se fosse uma tortura para mim. Hoje, se por acaso eu tenho que ir, o dia que eu tenho que fazer a limpeza, para mim, hoje, é relaxamento, como você falou, porque lá é um spa odontológico. Realmente é um spa, aí tem as pedrinhas, tem a luz que fica mais baixa. O cheiro também. A manta. A manta, eu nem lembrava da manta. A massagem no rosto. São muitos detalhes, né, Petra? É realmente um spa. Assim, hoje, isso para mim não é um problema. Não é. Já foi muito. Então, às vezes, eu ainda lembro, nossa, mas como eu tinha medo. Como é que a gente consegue superar esse medo? Entendeu? Então, algumas pessoas, principalmente quando eu colocava no Stories, alguma coisa que eu estava indo, o pessoal me perguntava, ei, e funciona mesmo? Todo mundo fala que não dói. Muita gente fica perguntando, sim, não dói. Aí eu conto tudo como foi que aconteceu comigo. Aí já teve 2 pessoas que falaram assim, Pétala, eu tive coragem de ir. Eu tive coragem, deu certo. Porque, assim, não é o valor. Quando a pessoa está com aquele trauma, quando a pessoa quer resolver uma dor, não é o valor. Não é o valor. Não é, não. E quando você quer realmente um sorriso bonito, um sorriso saudável, e você entende que aquilo é um órgão, porque cada dente é um órgão do seu corpo. Quem perde um dente sabe a dor, não é a dor física, a dor de você estar faltando um dente. Por isso, graças a Deus, tem uns implantes, enfim. Mas é um órgão que faz muita falta. Né? E agora, Pétala, vamos caminhando aqui para o nosso finalmente. Você decora todo tipo de evento. Quem quiser te encontrar, onde é que te encontra? Teu Instagram, como é que faz para te achar? Eu decoro todos os tipos de evento. Eu decoro de maternidade a casamentos. E quem quiser me encontrar é @casanoleto e o meu pessoal é @pétalanoleto. Maravilha! É isso aí, Pétala. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado da história de superação da Pétala, né? Gostado de toda essa áurea aí que a gente teve aqui, esse ar de até espiritualidade, Sim. que isso é uma coisa também comum de acontecer. E aproveite, compartilha com alguém que tenha esse problema, ou que não gosta, ou que você entenda que a pessoa está procrastinando, porque no fundo, a pessoa tem um medo, não aceita, mas tem medo, seja qual for o nível desse medo. Então, compartilha com ele esse podcast que vai ajudar muito essa pessoa a realizar esse sonho, tá bom? E eu aguardo vocês todos os domingos, tem um novo episódio no ar, lá no YouTube, às 10h30 da manhã. Um abraço, tchau, tchau.